Em destaque no Panorama CBN, Lula abre 8 pontos de vantagem sobre Flávio Bolsonaro em eventual segundo turno, indica a pesquisa Quest. A aprovação do governo Lula é maior do que desaprovação pela primeira vez desde dezembro de 2024. Bolsonaro diz que não sabia que carta destinada aos brasileiros seria lida pelo filho nas redes sociais. Portal divulga foto de Flávio Bolsonaro com capanga de Daniel Vorcaro. E a Argentina vira contra a Inglaterra e vai pegar a Espanha na final da Copa do Mundo. Olá, para você que está aqui comigo, eu sou Leandro Gouveia e essa é a segunda edição do podcast Panorama CBN de quarta-feira, 15 de julho de 2026. Em menos de meia hora eu te conto as principais notícias do dia. Começo com eleições porque a pesquisa eleitoral Genial Quest, divulgada nesta quarta-feira, trouxe um cenário extremamente favorável ao presidente Lula. No primeiro turno, o presidente aparece com 40% das intenções de voto, Flávio Bolsonaro, do PL, tem 28%, Ronaldo Caiado, do PSD, aparece com 4%, Renan Santos, do partido Missão, tem 3% e Romeu Zema, do Novo, registra 2%. Lula venceria em todos os cenários de segundo turno se a eleição fosse hoje. O presidente tem 45% das intenções de voto contra 37% do senador Flávio Bolsonaro, uma vantagem de 8 pontos. Em comparação com o mês passado, Lula subiu 1 ponto e Flávio caiu 1 ponto. O resultado praticamente volta ao que era em janeiro desse ano. Depois, Flávio melhorou muito, chegando a ultrapassar Lula numericamente, mas depois de abril, Flávio passou a cair com a divulgação do áudio em que ele pede dinheiro a Daniel Vorcaro, do Banco Master. Em outras simulações, Lula ganha de 45 a 36 contra Ronaldo Caiado, do PSD, 35 contra Romeu Zema, do Novo, e 33 contra Renan Santos, do Missão. A pesquisa Genial Quest ouviu 2.004 eleitores presencialmente entre os dias 10 e 13 de julho. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral com o código BR 07181/2026. Eu separo outros dados aqui. Na direita, que não se considera bolsonarista, a intenção de voto em Flávio Bolsonaro, num segundo turno, recuou de 82% em junho para 74%, mas nesse caso a margem de erro é de 5 pontos. E entre quem se considera bolsonarista, Flávio caiu também de 97% para 91%, mas a margem de erro aí é de 6 pontos. O levantamento também testou a rejeição dos candidatos. A do senador do PL subiu de 52% em abril para 57% em julho. Já a rejeição do presidente Lula caiu de 55% para 50%. Os pesquisadores avaliaram a repercussão do vídeo em que a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro critica o enteado. Praticamente metade dos entrevistados, 49%, ficou sabendo da gravação. E 42% dos eleitores concordam mais com a ex-primeira-dama e 18% mais com Flávio. A direita não bolsonarista está mais dividida entre os dois. O comentarista de política da CBN, Lauro Jardim, aponta que o vídeo, além do envolvimento de Flávio com Daniel Vorcaro e o tarifaço dos Estados Unidos, ajudaram a desgastar a imagem do senador. O vídeo, aliás, da Michele Bolsonaro, segundo a pesquisa Quest de hoje, impactou bastante o Flávio Bolsonaro. Como não há qualquer sinal de que a paz vai ser selada entre ela e ele, esse é um problema que ainda vai incomodá-lo ainda bastante tempo, vai perturbar a candidatura bastante tempo dele. Outro ponto que tem que ser ressaltado, agora que a gente está a 81 dias da eleição, é a definição de voto do brasileiro. Em março, 56% dos entrevistados diziam que já haviam definido em quem votar, que não iam mudar o voto. Agora esse percentual subiu para 65%, sendo que entre os que se definiram pelo Lula, 77% dizem que vão manter o voto nele. Em relação ao Flávio, apenas 62% dizem que definiram o voto por ele e não mudam mais. 4 meses atrás, esse percentual de votos definidos para o Flávio era de 70%. Então, faltam
pouco menos de 3 meses para as eleições e o cenário, a gente nunca deve deixar de repetir isso, ainda pode mudar muito. Agora, a partir de agora, que vai começar a campanha pegar fogo, o mais importante para se dizer é, o Lula entra na corrida eleitoral com a melhor condição dele desde o início do ano. Os eleitores acreditam que o escândalo do Master afetou mais a família Bolsonaro do que o governo Lula. Sobre a investigação contra Jacques Wagner, ex-líder do governo no Senado, a maioria, 54%, não sabia dela. Para 37%, o fato impacta muito negativamente a campanha de Lula. Para 25%, o impacto é pequeno. Quando o eleitor foi questionado sobre o que dá mais medo, 46% responderam que é a volta dos Bolsonaro, um aumento de 2 pontos em relação a junho, e 38% disseram que é a reeleição de Lula, uma queda de 2%. A avaliação do governo federal também melhorou e ficou maior do que a desaprovação pela primeira vez desde dezembro de 2024. Agora o governo tem 48% de aprovação contra 47% de desaprovação. Ainda é um empate por causa da margem de erro. Há um ano, a desaprovação era de 53%, 10 pontos a mais do que a aprovação. E essa aprovação melhorou inclusive em segmentos mais resistentes ao presidente, como homens, evangélicos e mais ricos. Entre os que não se consideram nem lulistas nem bolsonaristas, a aprovação subiu de 41% para 45% e a desaprovação caiu de 47% para 45%. Nesse segmento, a margem de erro é de 4%. A pesquisa mostra que a percepção sobre a economia melhorou e caiu o índice dos que acham que os preços subiram. Além disso, 1/3 dos beneficiados pelo programa de renegociação de dívidas, o Desenrola, disseram que a renda aumentou significativamente. A apresentadora e comentarista da CBN, Vera Magalhães, avaliou essa melhora da avaliação do governo. O que isso mostra, né? Que aquelas medidas e uma chuva de medidas de viés eleitoreiro do governo surtiram efeito. A pesquisa também pergunta sobre isso, sobre a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, sobre o Desenrola, e constata que elas são conhecidas, amplamente conhecidas e bem avaliadas. As pessoas acham que sua renda melhorou a partir do novo programa, principalmente de renegociação de dívidas. E do lado do Flávio, aquela dificuldade junto ao eleitorado feminino, mas também uma nova dificuldade junto a uma direita não bolsonarista e aqueles chamados eleitores independentes, que no fim das contas, né, no frigir dos ovos, serão os que vão definir a eleição. Numa eleição altamente polarizada, aquele eleitor que se declara independente, ele tende a oscilar entre um e outro candidato, a depender das circunstâncias, a depender do noticiário. E isso parece ter atingido o Flávio Bolsonaro muito fortemente, porque o Lula cresceu bastante entre esses chamados eleitores independentes. Então hoje o QG lulista está ali todo comemorando, porque ele larga como favorito a essa altura, são 3 meses, um semestre inteiro se passou e ele volta ao patamar que ele tinha antes. E o pessoal do Flávio Bolsonaro preocupado principalmente com essa perda de votos entre aqueles que se dizem de direita. Entre o eleitorado feminino, Lula continua com um desempenho melhor. No primeiro turno, apresenta 38% das intenções de voto e Flávio 25%. E do eleitorado masculino, 42% pretende votar em Lula e 30% em Flávio. Em relação à aprovação do governo Lula, 50% das mulheres aprovam e 44% desaprovam. Já entre os homens, 46% aprovam e 50% desaprovam. O pré-candidato Flávio Bolsonaro ironizou a pesquisa e disse que deve ser reflexo de como o povo brasileiro está feliz com Lula. Preço alto da comida, ninguém mais sofre com violência e nenhum brasileiro está endividado. Mas a pesquisa mostra que essas ainda são preocupações dos eleitores. O pré-candidato do Novo, Romeu Zema, ainda é desconhecido para metade do eleitorado. E ele afirmou que segue confiante, apesar de aparecer em quarto, com 2%. Tem muita coisa ainda para acontecer, provavelmente alguma delação do banqueiro bandido pode vir a mudar alguma coisa. Então é uma eleição ainda que vai ser construída. Pesquisas são bem-vindas, servem para analisar esse momento atual, mas a eleição ainda está aí quase 90 dias adiante e muita coisa ainda vai mudar
e vai ser revista nesse período. O pré-candidato do PSD, Ronaldo Caiado, confia no grau de desconhecimento da população do nome dele. É o caso de 44% dos eleitores, e ele alegou que Lula e Flávio são os mais rejeitados. No caso de Renan Santos, 77% dos eleitores disseram que não o conhecem, e é um aumento em relação ao levantamento anterior. Em reação, o candidato questionou a credibilidade do Instituto de Pesquisa. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro enviou um documento ao Supremo Tribunal Federal respondendo sobre a carta que foi lida por Flávio Bolsonaro e resultou na proibição da visita dele na prisão domiciliar. Os advogados afirmam que ele jamais soube que Flávio ia divulgar a carta pelas redes sociais, ainda que o texto fosse destinado aos brasileiros. Além disso, na transmissão ao vivo, Flávio tinha dito que o pai o tinha colocado como porta-voz. O ministro Alexandre de Moraes entendeu que a divulgação da carta desrespeitou a ordem que proíbe o ex-presidente de usar as redes sociais, mesmo que seja por meio de outras pessoas. Na petição enviada ao Supremo, a defesa diz que a decisão de publicar o texto foi exclusivamente de Flávio, sem nenhum combinado prévio, e que Bolsonaro cumpre com rigor todas as regras da prisão domiciliar humanitária. A defesa argumenta que a carta foi escrita de forma legítima e privada e entregue a Flávio durante uma visita autorizada, sem nenhuma intenção de que o conteúdo virasse público. A leitura do documento aconteceu depois do desentendimento público entre Michele e Flávio. Na carta, o ex-presidente não mencionou a esposa, mas pediu união aos apoiadores e disse para deixarem de lado as diferenças para focar na pré-candidatura do filho. E o portal de notícias ICL divulgou uma foto do senador Flávio Bolsonaro com um dos capangas de Daniel Vorcaro, o Luiz Felipe Machado de Moraes Mourão, conhecido como Sicário. Ele morreu em março depois de tentar suicídio na sede da Polícia Federal em Belo Horizonte. Sicário é apontado como chefe de uma milícia organizada pelo dono do Banco Master. Não se sabe o contexto em que a foto foi tirada. De acordo com o ICL, a imagem foi obtida por uma fonte sob sigilo e teria sido tirada em 2022 em um hotel na zona sul do Rio de Janeiro. A assessoria de Flávio Bolsonaro divulgou uma nota dizendo que o senador nunca viu o Sicário e que não conhece a pessoa na imagem. O texto afirma que o parlamentar recebe dezenas de pedidos de fotos por dia nas ruas e que é impossível saber quem é cada um. A assessoria também levantou a hipótese de a imagem ter sido gerada por inteligência artificial, mas o ICL informou que passou a imagem por ferramentas de detecção e não encontrou sinais de manipulação. O portal G1 também submeteu o arquivo a programas de checagem que indicaram baixa probabilidade de uso de inteligência artificial. E o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, deu um prazo de 10 dias para que os presidentes de todos os 21 partidos com representação no Congresso prestem esclarecimentos sobre a divisão de emendas parlamentares. A determinação atinge todos os partidos, como eu disse, aí vai PT, PL, MDB, União Brasil, entre outros. Dino quer que os dirigentes expliquem se existe algum tipo de cota ou reserva de recursos sob o controle direto das presidências dos partidos. E eles também vão ter que detalhar como é que funciona esse processo na prática. Na semana passada, você ouviu aqui, o Dino mandou bloquear bens do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, justamente porque eles não têm mandato e mesmo assim indicavam emendas. E na terça-feira agora, em entrevista à Globo News, Valdemar Costa Neto disse que é isso mesmo, que as cúpulas dos partidos também fazem a indicação de emendas parlamentares e não apenas os deputados e senadores individualmente. Mas outros presidentes de partidos fazem isso também, presidente? Mas lógico, é função do presidente é cuidar do partido. Quem tem uma visão nacional do partido é só o presidente. Aí o Flávio Dino quer explicações. Ele tem ressaltado que a proposta e a votação de emendas são prerrogativas exclusivas de quem tem mandato legislativo. Então, só deputados e senadores no exercício do cargo podem definir o destino desses recursos públicos. Informações da guerra: as Forças Armadas dos Estados Unidos lançaram uma nova onda de ataques contra o Irã nesta quarta-feira. Os alvos são instalações usadas para ameaçar navios no Estreito de Hormuz. Antes disso, durante a manhã, bombardeios já tinham matado 7 militares iranianos. Enquanto as bombas caíam, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou que o governo do Irã quer muito negociar um acordo de paz desesperadamente. A declaração foi na inauguração de uma fábrica bélica de 10 bilhões de dólares.
Em resposta ao bloqueio naval norte-americano, a Guarda Revolucionária do Irã ameaçou fechar outras rotas marítimas pelo mundo, como o Estreito de Bab el-Mandeb, que fica do outro lado da Península Arábica, e avisou ainda que Hormuz vai continuar bloqueado. O petróleo continuou no patamar dos $85 nessa quarta-feira, em alta de 1% em relação à terça. O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo fechou em baixa de 0,36%, aos 176.010 pontos. O dólar comercial fechou em leve alta de 0,01%, cotado a R$ 5,07. O euro vale R$ 5,82, com alta de 0,4%. A Receita Federal começou a pagar nesta quarta um lote especial de restituição automática do imposto de renda. É um projeto piloto para quem não era obrigado a declarar no ano passado, mas teve imposto retido na fonte em 2024. Cerca de 3,5 milhões de pessoas vão receber o dinheiro, que pode chegar a R$ 1.000 por contribuinte e cai direto na conta via Pix. Para saber se você tem direito, acesse o site da Receita ou o aplicativo oficial e informe o CPF e a data de nascimento. Uma operação mirou nessa quarta uma rede de lavagem de dinheiro que prestava serviços para as 3 maiores facções criminosas do país: o Comando Vermelho, o Terceiro Comando Puro e o Primeiro Comando da Capital. A investigação começou a partir da atuação do Terceiro Comando Puro no Complexo de São Carlos, que fica na região central do Rio de Janeiro. Durante a ação, os policiais entraram em confronto com criminosos na comunidade, que fica perto do túnel Santa Bárbara, uma ligação importante entre as zonas norte e sul. De acordo com os investigadores, o esquema movimentou mais de R$100 milhões do tráfico de drogas entre 2021 e 2024. Uma das principais operadoras financeiras do grupo, a Bárbara Luzia Souza de Carvalho, foi presa no Rio de Janeiro. Ela movimentou cerca de R$47 milhões, mas declarava uma renda de apenas R$ 880 e até já foi beneficiária de programa social do governo. Os investigadores também identificaram um núcleo de empresários de origem libanesa. Eles eram os responsáveis por ampliar a circulação do dinheiro fora do estado e até fora do país. O grupo atuava na tríplice fronteira entre o Brasil, o Paraguai e a Argentina, que é historicamente monitorada pelas autoridades como um polo de operações financeiras e de logística para o crime organizado. A polícia descobriu que esses empresários tinham relações comerciais com um homem sancionado pelos Estados Unidos por integrar a estrutura de financiamento do grupo terrorista Al-Qaeda. 10 pessoas foram presas e os agentes também tinham 37 mandados de busca e apreensão no Rio, São Paulo, Minas Gerais e Foz do Iguaçu, no Paraná. A Justiça determinou o bloqueio dos bens dos investigados e o Ministério Público denunciou 22 pessoas. Em São Paulo, uma operação policial combate o esquema de venda de créditos falsos do ICMS, um imposto estadual, que pode ter causado um prejuízo de R$3 bilhões e 800 milhões aos cofres públicos de São Paulo. A investigação mira 3 grupos econômicos e o principal deles é ligado ao escritório do advogado Nelson Williams. O esquema funcionava assim: escritórios de advocacia, consultorias ofereciam esses créditos de ICMS com desconto, principalmente para pequenas e médias empresas, e a promessa era diminuir o imposto que elas precisavam pagar ao governo do estado. Mas esses créditos eram falsos. Eles não tinham origem real e estavam ligados a empresas de fachada ou inativas. Quando a Secretaria da Fazenda multava as empresas que usavam os créditos, os investigados simulavam telas de computador para mostrar que as multas tinham sido pagas, e o pagamento nunca acontecia. Com isso, o dinheiro que deveria ir para os cofres públicos ficava com esses intermediários, que ganhavam até 70% do valor dos créditos usados. Para tentar dar uma aparência legal ao golpe, o grupo usava contratos, procurações, seguros, pareceres jurídicos e até documentos falsos com o nome de fiscais de verdade. O advogado Nelson Williams já é um velho conhecido, ele foi alvo também de outra investigação, a Operação Sem Desconto, que apura fraudes em benefícios do INSS. A operação de extrato dessa quarta saiu para cumprir 38 mandados de busca e apreensão e não havia ordens de prisão. O Parlamento da França aprovou a lei que autoriza a eutanásia e o suicídio assistido para adultos com doenças incuráveis e sofrimento insuportável. A proposta, defendida pelo presidente Emmanuel Macron, enfrentou forte oposição de líderes religiosos e cientistas
além de ter sido rejeitada pelo Senado antes de voltar para a Câmara. A votação encerra 14 anos de batalhas no parlamento. O texto agora vai passar pela avaliação do Conselho Constitucional do país, que pode validar ou vetar o projeto. Na Tailândia, subiu para 33 o número de mortos no incêndio em um bar em Bangkok. O balanço aumentou depois que feridos que estavam internados morreram. O fogo no domingo começou durante um show. Mais de 60 pessoas continuam no hospital e 8 delas estão em estado grave. A polícia investiga se as saídas de emergência estavam bloqueadas e se o local usava material inflamável na decoração. E a Argentina está na final da Copa do Mundo e foi de virada de novo. A Inglaterra abriu o placar com o Gordon e a Argentina marcou 2 gols no finzinho. Lautaro Martínez aos 39 e Enzo Fernandes aos 46 do segundo tempo, e os 2 gols com assistência de Lionel Messi. A seleção dele vai para a segunda final seguida, dessa vez contra a Espanha. Final vai ser no domingo às 4 da tarde. No sábado tem a disputa pelo terceiro lugar entre França e Inglaterra. E antes da última notícia, eu convido você a mandar mensagem para o Panorama. Meu e-mail é leandro.gouveia@cbn.com.br. No Instagram é só procurar por Lê Reis Gouveia. Não esquece de escrever seu nome, de onde você está ouvindo. E olha, por coincidência, 2 ouvintes da terra do tio Sam, ou do tio Trump. Boa noite, Leandro. Sou ouvinte assíduo das 2 edições do Panorama CBN. Na primeira oportunidade pela manhã ou pela tarde, já ouço o podcast através do aplicativo. Proposta para solucionar o impasse quanto à Taça das Bolinhas. Um confronto direto entre as 2 equipes, São Paulo e Flamengo. Seria uma partida histórica, diz Wilson Pisol de Baltimore, nos Estados Unidos. Quem não sabe o que é a Taça das Bolinhas tem que ouvir o último episódio do Panorama. Leandro Gouveia, sua Cristiane Pérsico, e gostaria de lhe agradecer por me deixar informada sobre as notícias do Brasil, já que atualmente moro em São Francisco, na Califórnia. Não perco nenhum episódio do Panorama e queria deixar um beijo para as minhas filhas, Gabriela Pérsico e Rafaela Pérsico. Obrigado, Cristiane, um beijo para a Gabriela e para a Rafaela também. Obrigado pela audiência aí da Califórnia. E se você acompanha o Panorama e gosta do nosso trabalho, tira 10 segundinhos aí no Spotify, clica nos 3 pontinhos, vai em avaliar o podcast e dá 5 estrelas pra gente. E eu termino com uma homenagem. Vai, beija-flor, beija-roseira, faz-me lembrar o meu amor. Morreu na última segunda-feira, aos 78 anos, a cantora Cláudia Savagé, que estava afastada dos palcos já há muito tempo. Eu confesso que eu mesmo não conhecia. A morte foi confirmada nas redes sociais pelo marido da artista, o violonista Luiz Otávio Braga, que informou que ela morreu depois de um longo período doente. Ela está cantando aí a música Beija-Flor, de Nelson Cavaquinho, Noel Silva e Augusto Tomás Júnior. Cláudia Savagé nasceu em Petrópolis, no Rio de Janeiro, e ao longo de 30 anos gravou 5 álbuns, sendo o primeiro deles Impacto, de 1974. Ele sabe dos caminhos dessa minha terra, no meu corpo se esconder. Apontada na década de 70 como a cantora preferida de Cartola, Cláudia registrou clássicos de grandes compositores, como Dorival Caymmi, Paulinho da Viola, Chico Buarque, é o caso dessa que estamos ouvindo, Cala a Boca Bárbara, parceria dele com Rui Guerra. Desencantada com os rumos da indústria fonográfica a partir dos anos 80, a Cláudia se afastou dos palcos, retornando apenas em 2004 para lançar o seu último trabalho, o disco Caminhando. Os colchões de terra, nas bandeiras, bons lençóis. Uma voz grave e bonita, né? Que eu não conhecia. Eu fiquei até com vontade de ouvir mais. A Cláudia Savagé, nossa solidariedade aí a todos os familiares. Essa edição do Panorama vai ficando por aqui. A produção e o roteiro foram feitos por mim, Leandro Gouveia, e a edição e a sonorização por Anderson Wendel, o Tico.
A próxima edição do Panorama chega às plataformas por volta das 7 da manhã com Gabriel Freitas e eu volto na sequência. Até lá. Cala a boca,